Olá, eu sou o Kelvin Farias e este é o retorno tão esperado do Autotelling News. Eu tô muito bom, tô feliz, vivi muita coisa nesses últimos meses. Espero que você também esteja aí muito bom e feliz também. E esse quadro agora não vai ter mais aquela negatividade burra de antes. Agora a gente vai ter apenas notícias, um quadro informativo para você ficar antenado no mundo dos carros, beleza? Então vamos para esse retorno, temos aqui várias notícias para a gente já interagir. A primeira que eu vou colocar é essa do 911 GT3 com o pacote de modificações da Manthey. A Manthey, para quem não sabe, é a principal cliente da Porsche nos carros de GT3, né, no 911 GT3 Cup e tudo mais. Eles são os maiores vencedores também usando o 911 GT3, e eles de uns anos para cá começaram a criar os kits de rua, né, os kits Manthey de rua. Eles têm para o 718 Cayman GT4 RS, que eu já vi um pessoalmente em Spa quando eu fui lá. Eles têm vários também para o GT3, tem para o GT2, né? Inclusive o recorde de carro homologado para as ruas, eu acho que está nas mãos do GT2 RS 991 com o kit Manthey, que eles também têm muito... Eles têm muito aquilo de colocar a roda traseira tampada e tudo mais, né? Eles trazem a expertise deles do mundo das pistas pro mundo das ruas. E agora na atualização que houve do 911 GT3, não estamos falando do RS, tá? É o GT3 mesmo. Na atualização, eles também atualizaram o kit deles e o valor é um pouquinho salgado, né? Você tem que comprar um GT3 para ser o carro de base e o kit para transformar na versão Manthey custa quase que o mesmo preço de um 718 Cayman GTS, então você paga quase que 2 carros para ter um, mas esse 911 GT3 com o kit Manthey, pelo que eu vi aqui, o tempo de Nürburgring dele baixou 3 segundos. Isso exige muito do carro e não é só de motor, é questão de chão também. Tanto que as asas dos kit Manthey são, assim, estupidamente gigantescas, né? Eu não tenho a informação aqui de quantos quilos de downforce isso gera, mas é um nível muito agressivo, muito mesmo. E fora que, especialmente nesse tom de azul aqui, o carro ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. Então agora aguardamos aí o futuro 911 GT2 RS de geração atual. E também vai ter um kit Manthey dele nos próximos 2 a 3 anos aí, né? A Manthey é incrível. Grande lançamento aqui, um dos lançamentos mais legais envolvendo carros da Porsche desse ano. E falando em lançamentos de Porsche, já temos a nova versão do Porsche Cayenne elétrico. Finalmente a nova geração chegou. Nosso amigo Caio Mestre, teve um mental breakdown envolvendo esse carro, porque realmente é um produto com posicionamento difícil, porque ele começa em 150 mil e vai até 220 mil euros, é um preço muitíssimo alto. O Cayenne hoje ele já não é mais o ganha-pão da Porsche como foi no início dos anos 2000. O novo design dele não tá muito agradável. Nas lives, né, no canal Autotelling, o pessoal não gostou muito em questão de design. Ele traz agora várias modificações, né, várias atualizações de engenharia, mas resultou numa autonomia que não é muito grande, é um pouco mais de 600 km, né? Sendo que na minha viagem que eu fiz pela Europa, a gente estava de Golf 1.5 fazendo 800 km de autonomia, a gente estava de BMW 318 diesel fazendo 1.100 km de autonomia, né? Então para um carro elétrico que vem para poder brigar aí com os chineses e tudo mais, ele não tem uma autonomia revolucionária. O que é revolucionário aqui no caso, talvez, né, dentro da linha do Cayenne, inclusive, nossa, que aletas feias isso aqui, hein? O que é revolucionário aqui é que esse é o Cayenne mais potente já criado, né? Ele tem 800 e poucos cavalos na versão normal, né? No uso normal. Só que você pode usar um modo Loud Control, que ele sobe a potência e ele também dá um boost a mais no modo Sport, onde ele chega a até 1140 cavalos, né? O primeiro Cayenne com mais de 1000 cavalos. É uma potência absurda, só que isso não quer dizer que ele é um carro com um bom acerto dinâmico, né? Como foi o Cayenne Turbo GT. Esse sim é um dos SUVs, talvez o SUV mais legal assim do mundo, né, em questão de dirigibilidade. Esse daqui a Porsche não revelou no lançamento, mas depois descobriram. Ele pesa mais do que 3 toneladas. É um peso muito estúpido. Isso coloca ele no patamar de estupidez de um Hummer EV, por exemplo. Cayenne era para ser a última esperança da Porsche desse ano para poder fechar o ano no azul, mas dificilmente vai fechar porque a Porsche está com uma queda no faturamento, né? Faturamento não, desculpa. A Porsche está com uma queda no lucro operacional de 99%. Eles estão aguardando aí no futuro, no ano que vem, a versão a combustão do Macan, que esse sim vai salvar a Porsche, e o 718 elétrico, né?
Eles vão ter toda uma linha de elétricos. A Porsche está numa situação meio esquisita ultimamente. Muitas marcas estão nessa situação financeira bem complicada, cada uma tem a sua abordagem para sair dela, né? Eu, como um fã da Porsche, torço para que o Cayenne venda muito, né? Mesmo não sendo um produto que eu goste. Mas como nós temos um histórico aqui nesse canal, né, nesse quadro onde eu falo sobre Resto Mods, nós temos o Sonderwunsch. Eu sempre tenho dificuldade em pronunciar essa palavra, a língua alemã é muito difícil, eu tava lá e é insuportável essa língua. Mas eles têm esse programa dentro da própria Porsche, onde eles mesmos criam os Resto Mods de modelos clássicos deles, né? Eu fiz um vídeo, acho que sobre o 993 também, né? Então eles estão expandindo esse programa e agora eles incluíram o Cayenne GTS 2009 nesse programa também, que ficou muito bonito. Eu não sou o cara que ama a posição de pilotagem dos SUVs, mas o Cayenne de primeira geração, né, ainda mais esse aqui que é o facelift da primeira geração, é um dos poucos SUVs que eu olho e falo, caramba, esse aqui eu teria. E esse aqui ele tem muito mais preparo para off-road, né? Você pode ver até mesmo pelo perfil do pneu como é muito mais alto, e o Cayenne tem aquela roda aro 22 com pneu de perfil baixo, né? Então o Cayenne novo elétrico é um SUV de asfalto e esse aqui é o SUV legítimo. Escolha de cor fantástica, carro sensacional. Esse aqui me lembra aqueles Cayenne que eles usam para poder gravar filmes, né? Isso é bem legal. Esse programa da Porsche de customização especial tá até mais legal do que os carros deles 0 km, né? Quem é saudosista como eu vai adorar isso aqui. Mais uma para saudosistas, a gente tem aqui um Ford Model 40, um Model 40, que foi transformado em um resto mod retrofuturista muito doido aqui. Sendo um resto mod Ford, obviamente que ele traz aqui, né, o 5.0 V8 Coyote do Mustang, obviamente. Esse aqui é o SP40 Roadster. Isso aqui é um nível bem extremo de resto mod, onde eles voltam lá realmente quase 100 anos aí no tempo, né? 80 e poucos anos no tempo. Achei bem legal. Aqui a gente tem um volante que parece que foi impresso em 3D com couro, né? Mas achei bem bacana. Talvez as pessoas não gostem muito dessa dianteira aqui, nessa parte aqui do que seria o para-choque dele, né? Que é essa parte tampada. Mas eu achei legal a iniciativa. Achei bacana. E a traseira ficou carro de vilão, hein? Traseira de vilão. 420 cavalos, tração traseira, câmbio manual com esse design antigão. Ficou um hot rod resto mod de luxo, né? Gostei pra caramba. 420 não, perdão, tem 460 cavalos. 460, e ele traz o mesmo sistema de freios do Shelby GT 350R, que é bem legal, né, porque esses carros antigos não tinham freios muito seguros assim, né. Só de botar esses pneus mais modernos e esses freios já viraria um carro bem mais agradável assim, né, do uso civil, digamos. Muito charmoso também esse escapamento na lateral aqui, ó, muito charmoso, uma coisa meio Shelby Cobra, bem da hora. É um carro que a marca diz que é totalmente pensado nos mínimos detalhes e é um carro focado na experiência de condução, né? Esse é o termo que eles utilizam aqui. O mercado de resto mods e carros customizados assim, né? Esses carros mais nichados nunca foi tão grande, tão aquecido quanto tá nos últimos anos, né? Eu acho que isso é uma consequência dessa indústria automotiva meio anestesiada, e para você encontrar coisas que tem realmente paixão na construção tem que ser em empresas como essa daqui. Grande carro, um dos lançamentos mais legais do ano aí, na minha opinião, né? Stellar News mudou, mas ainda não deixa de ter um pouco da minha opinião aqui em torno das notícias, né? Tem coisas que a gente sempre volta pros velhos hábitos. Agora uma rapidinha, só porque falar de hipercarro da visualização, né? Nós temos aqui o último Bugatti Bolide fabricado. Com isso se encerra a fabricação do Bolide. Agora sim, existem ao todo 40 no mundo. Grande parte deles ficam sob custódia da própria Bugatti, né? É um sistema quase como aqueles que a Ferrari faz. E tá aqui, esse é o último W16 finalmente, supostamente, né? O Bugatti sempre vai e volta com esse W16, mas agora é pra de fato eles focarem no V16 Cosworth. E o Bugatti Bolide é um carro incrível, é um dos carros mais incríveis que a Bugatti já fez. Eu tenho 2 vídeos sobre ele, eu tenho um vídeo onde eu explico tudo o que é esse carro, tudo que ele é e tudo o que ele não é. É um vídeo bem legal no canal principal. E lá também tem um vídeo onde, no mesmo dia, eu vi 2 Bolide. De 40 no mundo, eu vi 2. É um privilégio incrível. Então assistam lá, vou deixar o link no card na descrição, clicam aí depois. Agora nós temos aqui, ó, vou ter até que colocar o meu fone de ouvido, porque na live de ontem, né, no domingo da corrida do Qatar, o pessoal mandou como donate esse teaser do novo esportivo do grupo Toyota. E eu quero rever esse teaser aqui junto com vocês agora. Vamos aqui pro YouTube, pequeno react aqui, ó.
Vamos ver aqui um pouco mais de atenção esse teaser, porque na live ontem eu não consegui ver com mais calma, né? Ok, no começo a gente tem aqui o Toyota 2000 GT, né, o pai do Celica, um dos carros japoneses, talvez o carro japonês mais bonito de todos os tempos, que é para talvez instigar tanto a posição de pilotagem aqui, né, o fato desse carro ser um roadster, que é para instigar o passado, né, instigar essa esportividade. Interessante. Nunca vi ele nessa spec, né, amarelo e preto aqui, ficou bem diferente. Sempre vi ele branco. Oh! Trouxeram o LFA com o Nürburgring Package, lá, aquela versão focada em Nürburgring, na cor amarela igual a do 2000 GT, que são os dois ápices históricos do grupo Toyota, né, em questão de supercarros, né. E agora acho que daqui dessa sombra aqui vai vir o novo, que aparentemente é o Toyota GR GT, e que também vai ser a base para o Lexus, que estão dizendo há muito tempo que vai ser o Lexus LFR, né? Vamos ver aqui, ó. E aí surge ele ali. Olha só, tem alguns detalhes interessantes aqui. Deixa eu pegar aqui no teclado aqui, ó. Porque se a gente notar, a gente tem aquele farol triangular com a gradinha fina, que é uma coisa que está bem comum nos designs das marcas orientais, que é um pouco do que eu vi também no Lexus LBX moderno, né? É um carro roadster, né? Então ele tem um motor central dianteiro com a cabine deslocada e uma traseira bem curta. A gente tem um capô muito longo, mais longo do que no LFA, e tem as saídas de ar aqui em cima também. Tem um vinco lateral que parece bastante do Lexus do LC500, né? Um dos carros mais maravilhosos que o Lexus já fez. E a gente mantém aqui também essa entradinha de ar aqui, ó, embaixo do vidro do vigia aqui da porta aqui, né? Uma coisa bem do LFA também. Até a posição aqui das ventas aqui do capô também lembra o LFA. Tem uma inspiração clara, né, no LFA, que é para dar sequência no que foi o LFA. O LC500 ele meio que entrou no lugar, mas não totalmente, né? E agora a gente tem um sucessor legítimo. Interessante. O LFR que a gente viu, o Concept, a dianteira é bem diferente dessa, né? Talvez eles vão mudar o design da versão de pré-produção, ou então realmente seja o que tá todo mundo especulando, de que vai ter uma versão oriental com o nome de Toyota GR GT, Toyota Gazoo Racing, né, Grand Tourer, e vai ter uma versão ocidental como o Lexus LFR, né. Não dá pra gente ver aqui a posição do motorista porque o teaser tá bem escuro, né. Dessa vez eu acho que vão ter carros irmãos, o que eu acho que talvez seja um erro estratégico, não sei. Eles entendem mais disso do que eu, né, mas eu acho que isso vai confundir um pouco o público e deixar meio disperso pra quem que é esse Raylocar, né. Eu acho que seria mais legal ele vir com o nome de Lexus legítimo, né? Que dá pra ver um pouco mais de cima, ele tem a traseira que vai afunilando aqui, né? Pra questão de aerodinâmica. E a versão de corrida dele é o que vai substituir o Lexus RCF, né? Então eu, por exemplo, tenho uma expectativa muito grande desse carro, eu não vejo a hora dele ser apresentado. Parece que vai ser apresentado essa semana ainda, nessa primeira semana de dezembro. E inclusive na Total News agora, quando tiverem carros muito especiais, a gente vai fazer um vídeo só sobre ele, né? Mas geralmente os vídeos aqui serão desses de compilados de notícias, né? A alma continua viva, que é justamente o ponto que eu tava colocando sobre o Ford, né? A gente precisa de cada vez mais carros com alma. O mercado tá muito anestesiado, tá muito previsível. Isso aqui é um Raylocar, né? Por mais que o LFA, se você viu meu vídeo, sabe que esse carro não deu lucro, mas não é pra dar lucro mesmo. É pra ser o carro que representa o DNA da marca. Então eu tô com altíssima expectativa nesse carro. Acho que vai ser um dos supercarros mais legais da década, assim, né? Ah, já tem a data aqui, ó, dia 5 de dezembro. Dia 5 vai ser na sexta-feira. O horário também? Aqui mostra, ó. Esse teaser é meio esquisito, né? Ele vem daquelas redes sociais orientais que a gente não tem aqui, né? Por isso que tá com o bitrate todo cagado. Mas então é pra realmente ter a versão Gazoo Racing e a versão Lexus. Se eles forem publicar esse carro em forma de live, a gente pode assistir, a gente pode acompanhar junto uma live no canal principal também, né? Vendo esse lançamento, que é um lançamento bem importante. O ronco parece de um V8 meio flat plane nesse take aqui, mas não dá pra confiar. Vamos aguardar. Tá chegando, tá chegando. Espero que meu vídeo saia antes da apresentação desse carro. Na verdade, o carro vai ser apresentado dia 5 de dezembro pra eles.
Então vai ser na noite de quinta-feira pra gente. Então eu vou ficar de olho, de repente, se sair um horário, né, da World Premiere deles, a gente pode fazer uma live pra descobrir também. Aqui o Motor One, ele pegou e estourou um pouco a exposição pelo Photoshop. O design tá da hora. O design tá bem agressivo, bem o que eu esperava mesmo. Tá dentro da linguagem visual da Toyota, mas tá um pouco mais agressivo. Eu tô ansioso. E eu acho que esse é o carro da capa do Forza, né? É a minha aposta mais óbvia. E no domingo do dia 30 de novembro, né, o dia do GP do Qatar, vitória do Max Verstappen, que delícia, estava em live no dia inclusive. Nesse último domingo encerrou o Salão do Automóvel de São Paulo, que eu não fui, porque eu vi que tinha muitas marcas chinesas e eu decidi ficar em casa, cuidar das minhas coisas aqui, terminar minha mudança, fazer live, editar vídeo. Eu prefiro fazer outras coisas do que gastar dinheiro para ir ver um monte de carro chinês. Tinha lá carros legais também, acho que não foi um desperdício total quem foi, mas eu decidi não ir nesse ano. 2027 volta, eu espero que tenha carros mais legais. Mas enfim, né? Talvez a grande estrela desse salão foi o novo Honda Prelude. Um carro que eu tenho um vídeo aqui no canal, do Tele News, xingando ele pra caramba sem dar grandes argumentos. Que eu acho que é porque na época eu tava num lugar meio ruim mentalmente, eu tava muito negativo, mas eu acho também que é porque eu não entendi o produto na época. Agora que eu refleti mais, eu acho que eu entendi, depois também de ver o preço oficial dele nos Estados Unidos antes dos impostos, que é $43 mil. Esse carro chega mais barato do que o Civic Type R, porque agora eu entendi que ele tá abaixo do Civic Type R. Isso aqui é a gourmetização do Civic Si. Agora que eu entendi isso deixa minha comunicação menos agressiva sobre esse carro, porque ele é um híbrido de um tipo diferente também, ele nem é o mesmo tipo de híbrido do Civic G11, né? Então ele traz a inovação tecnológica que o nome Prelude precisa na questão de powertrain. É um powertrain bem inovador dentro da linha Honda, e ele vem, na minha opinião, e também segundo os rumores da mídia japonesa, ele vem como base para um futuro Prelude Type R, porque tem margem para isso ainda, já que ele lançou abaixo, né, ele lançou com um preço abaixo do Civic Type R, ele tem margem para ter um Prelude Type R pela primeira vez, um Prelude mais esportivo do que isso, e também a Honda mesmo disse que ele não é o esportivo mais incrível que eles já fizeram. A Honda disse isso na comunicação de marketing deles, então não tinha pra que eu fazer aquele vídeo xingando tanto. Ainda é estranho ver o nome Prelude num carro que não é o esportivo topo de linha da Honda. Ainda é estranho, ainda causa estranhamento. Mas existem méritos nesse carro sim. A parte de powertrain dele é bem legal, é bem inovador assim, né? E ele não tá com um preço exorbitante, tá caro, $43 mil é caro, mas não é um preço exorbitante, ok? Não é um preço de Mustang GTD. E de novo, isso aqui é uma base para eles criarem algo mais legal ainda. Se esse carro vender bem, isso pode criar demanda para um Prelude Type R, e aí seria incrível. Aí seria o Halo Car da Honda hoje, sem sombra de dúvida. Não é à toa também, né, que esse carro ele herda peças do Type R, do Civic. Ele herda, acho que o conjunto de suspensão, pelo que eu entendi, o que vai deixar ele um carro bom de curva. Herda também freios, né? Ele herda algumas tecnologias do Civic Type R, trazendo uma evolução do powertrain híbrido em relação ao Civic, né? Eu acho que esse powertrain aqui é o que deveria ter vindo já de padrão no Civic G11, para justificar o preço dele, especialmente em reais também, né? E no Salão do Automóvel foi confirmado que a Honda do Brasil vai trazer um lote limitado do Prelude para cá. Se o preço dele começa em $43 mil, e se o preço dele, né, em questão de mercado global, é abaixo do Civic Type R, esse carro então não faz sentido custar mais do que $400 mil no Brasil. Não faz sentido. Se ele chegar mais caro do que o Civic Type R, porque por ter a questão do design, do peso do nome, aí é mancada. Aí já fica um preço que não se justifica. No mercado americano é justificável. Se você pensar nele como um Civic Si de alta tecnologia, lá faz sentido. Se vier aqui por 600 mil, como estão cogitando, aí não. Aí é mancada. Eu espero ver nesse carro aqui, no futuro Prelude Type R, você pegar esse design, deixar ele um pouco mais agressivo e trazer o K20, é o C3 que tá no Civic, eu nunca lembro o código, trazer o K20 Turbo do Civic Type R híbrido também, para colocar ele no caso ali com uns 450 cavalos, aí vai ser um esportivo dentro do Euro 7, um esportivo incrível.
eu vejo potencial no Prelude. Eu vejo potencial. Até mesmo eles colocando o Prelude, né, como bolha para os carros de competição lá do Japão lá, isso também instiga que esse é o futuro. Mas e você? O que você achou desse Prelude híbrido? Achou que faltou potência? Você concorda com a outra versão desse vídeo que eu fiz no canal Autotele News? O que você pensa sobre isso aí? Deixa sua opinião aí embaixo. Vamos tentar voltar a criar uma comunidade de comentários legais aqui do Autotele News. Eu acho que a minha negatividade refletiu também nos comentários, né? Então eu quero tornar isso aqui um espaço pra gente debater ideias legais sobre a cultura automotiva, beleza? E para aqueles que são haters do Supra A90, tem aqui uma boa notícia, né? Nós temos aqui a BMW Z4, que é o carro que dá origem à plataforma do Supra. O Z4 está saindo de linha. Eu vi bastante BMW Z4 quando eu estive na Alemanha, muito mais do que eu esperava, mas é um carro que nunca emplacou tão bem o quanto a BMW gostaria, ou nunca emplacou tão bem quanto o Supra, né? O Supra vendeu muito mais. Se você ver o meu vídeo do museu da BMW, é um vídeo bem longo, é um vídeo de 1 hora, é uma assistida meio difícil, mas se você viu aquele vídeo, tem uma cena mais pro final onde eu estou num andar só de Roadsters. E os Roadsters mais antigos da BMW, eles tinham o capô mais longo. E um capô mais longo aqui deixaria a Z4 ainda mais bonita, ainda mais desejável. Acho que isso ajudaria um pouquinho nas vendas, né? E também tirar um pouco dessa cara de série 1 aqui, né? Essa geração da Z4, ela foi a menos desejável de todas. E com o Supra, né, o nome Supra tendo mais peso, era óbvio que iria vender mais. Então, tanto o Supra já ganhou uma edição Final Edition, e agora o Z4 também ganha a Final Edition, então dentro dos próximos 6 meses aí, a fabricação se encerra. A criação de um Final Edition é para dar aquele gatilho de escassez, né, para poder ativar aquela FOMO, né, o Fear of Missing Out. Então, talvez dê um bumpzinho nas vendas desse final de ano. Mas a Z4 está com os dias contados, igualmente o Supra também, né? O Supra A90 logo menos aí deixa de ser fabricado. É uma pena, é uma pena. A Z4, se ela tivesse o capô mais longo aqui, ó, ia ser muito mais bonita. É um carro de público bem nichado, mas justamente esses carros nichados que são os mais legais de estar em produção, e aqui nós temos mais um nos deixando. Comenta aí qual que é a sua opinião sobre a BMW Z4. Você acha ela bonita? Acha ela legal? Gostaria que a BMW continuasse fornecendo motor para... Esse aqui talvez eu gaste um tempo demais nele e vire um segmento sozinho no canal da Autotele News, porque esse aqui eu fiquei empolgado. Eu gastei um bom tempo falando sobre ele nas lives do canal principal. Se você não acompanha, acompanhe. No canal vai estar o link na descrição aí também. Mas vamos recapitular aqui, né? Eu vou dar uma relida na matéria aqui de novo, que temos o Genesis Magma GT Concept. Esse talvez seja o carro oriental que mais me empolgou ao longo de 2025. Inclusive, minha segunda aposta pro Forza Horizon 6 no Japão seria esse daqui. Tudo bem que não é um carro japonês, mas é um carro oriental, talvez eles misturem tudo, talvez a Genesis pague pra estar na capa, né? Seria um belíssimo carro de capa de Forza, vamos combinar, né? Inclusive, enquanto eu vou falar sobre ele, eu vou até deixar aqui no outro monitor aqui, ó, eu vou pedir pro Google Gemini transformar esse carro numa capa por Forza e eu vou mostrar quando eu terminar de falar sobre ele. Vamos lá, né? Esse canal Autotele News é talvez o maior propagador de puxação de saco para Genesis fora da Coreia. E tem um grande motivo para isso. A Genesis hoje, no mercado automotivo inteiro, na opinião deste canal, é a marca com o design mais original de todas. Tem muita coisa da Genesis que está sendo copiada por outras marcas. Em questão de design automotivo, hoje, a Genesis é a referência. Indiscutivelmente. E a Genesis tem a nova divisão Magma, que começou com 4 modelos focados no mercado exclusivo de Dubai e tá aos pouquinhos se tornando uma divisão de esportivos de luxo global. Isso vem também com o investimento da Genesis no Campeonato Mundial de Construtores, no WEC. E o Genesis GT e o Genesis Magma GT Concept provavelmente, na minha opinião, teoria aqui não é notícia, mas na minha opinião, e eu acho que faz total sentido esperar isso, esse aqui deva ser o carro de rua com aquele motor V8 da versão de corrida. Porque o V8 de corrida, ele é um V8 que tá todo mundo dizendo, e pelo ronco que vazou é verdade, é um V8 que foi criado com um novo virabrequim, juntando duas bancadas do motor 4 cilindros 1.6 do i20 do WRC. Tem uma pequena semelhança do único take que a gente tem do ronco do Genesis de Le Mans com o ronco do i20 de WRC.
E como ele é um motor novo, do zero, está sendo desenvolvido nesse exato momento, né? Eles talvez precisem de um carro de rua para poder ajudar a desenvolver mais esse motor, porque o uso severo de rua também é uma fonte boa de estudos para motores de corrida, né? Ainda mais como é um motor novo, né? Um motor que a Genesis tem que estudar ele muito ainda. Eu não acho que a Genesis chega no WEC para andar na frente, eles vão chegar andando lá atrás, mas tem potencial para poder um dia andar na frente sim, e a grande vantagem disso tudo é o marketing, né? Tornar a Genesis Magma uma marca global, vai estar o mundo inteiro vendo eles. E o GT Concept, por mais que não tenha nada confirmado ainda, seria um Halo Car fantástico pro grupo Hyundai Kia. Fantástico. Ainda mais visto que ali do ladinho da Coreia tá no Japão ali, né? Tá vindo o novo Lexus LFR, o GR GT Concept. Então, isso aqui coloca a Genesis Magma numa briga muito diferente, uma briga muito mais requintada, sabe? E ele tá com um design aqui que tá tão... É um design tão... Como é que eu posso colocar isso numa palavra mais interessante? É um design que tá sexy. Tá um design tão sexy quanto um Koenigsegg da vida, assim. Não tem nenhum Lamborghini hoje, por exemplo, que tá tão bem desenhado quanto isso daqui, que tá tão legal quanto isso aqui. Isso aqui me lembra os carros que eu via quando eu era criança e colocava em pôster no meu quarto. Não sei se é um excesso de empolgação minha, mas espero que vocês também tenham, que vocês compartilhem disso, porque eu achei fantástico esse concept, perfeito, simplesmente perfeito. Não tá confirmado ainda qual que é o motor, eu espero que seja esse V8 derivado de Le Mans. E é muito legal ver também porque o grupo Hyundai Kia contratou vários profissionais de marcas famosas da Europa, e a gente vem cada vez mais colhendo os frutos dessas contratações, né? A divisão N inteira da Hyundai é fruto disso. A Genesis Magma também, esse design desse Genesis Magma Concept também vem dessas contratações, inclusive o designer-chefe desse carro aqui é o Luc Donkervoort. Se você já viu os vídeos do canal principal, você vai saber quem é esse cara, que a gente tem aqui, ó, uma listinha bem pequena de projetos onde ele trabalhou, inclusive, ó, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago, Lamborghini Gallardo, vários carros da Seat. E aí aqui, mais ou menos aqui, ó, 2017, ó, ele entra pro grupo Hyundai Kia, então ele desenhou vários dos Hyundai Kias modernos, inclusive os Genesis GV80, G80, G90, o Luc Donkervoort, hoje ele tem uma posição de liderança na questão de design de produto dentro do grupo Kia, e o resultado tá aqui, ó. O cara é bom. O cara criou o fucking Murciélago e o Gallardo. É um cara muito bom. A Lamborghini perdeu demais em não ter esse cara lá. Quando a gente compara isso com o Lamborghini Fenômeno, isso aqui é muito mais promissor. Só um último exemplo aqui, ó, de como que o Luc Donkervoort é um designer genial. Olha só isso aqui. Parece que tem uma parte de asa por cima da lanterna, mas isso é a simetria do recorte da lanterna em relação ao recorte do para-choque. Não tem nada aqui, ó. Quando você vê pelo outro ângulo, olha lá, vou até dar zoom, ó. Não tem uma parte sobressaliente assim, ó, em cima da lanterna. É um recorte do LED que faz parecer que tem. É um negócio tão bobo e tão simétrico que explica aquele design elegante e também agressivo do Murciélago e do Gallardo. Genial, Luc Donkervoort é genial, isso aí, a Genesis Magma é incrível. Eu estou empolgado, concept do ano pra mim, disparadamente. Quero saber também a opinião de vocês aí embaixo aí, se o meu hype está condizente ou não. Por mais que eu queira que o Autotele News tenha uma nova vibe legal, de vez em quando tem coisas que aparecem que irritam um pouco, né? Pensando como entusiasta automotivo. Porque isso daqui é o concept, é o carro que vai ditar a linguagem visual pro futuro do Corolla. E tá feio. Eu não vou comentar muito sobre ele porque ele é apenas um concept. Tudo que tá aqui, nada disso aqui tem algum impacto real de verdade. Isso aqui é só um teste de mercado, é um ensaio de design, ele é um design conceitual, entendeu? Então não tem como a gente fazer um julgamento pelo que ele é, porque ele não é muita coisa ainda. O que a gente pode julgar aqui é as linhas, isso aqui representa as linhas pro futuro do Corolla. Pensando nessas linhas, eu achei isso aqui um carro feio. Tá moderno, tá bastante autêntico, o que já é um bom sinal, mas eu achei feio. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês acharam bonito? Acharam legal? Acharam feio? Eu achei feio. Eu espero que o Corolla não seja um carro elétrico, porque esse concept é elétrico pelo que eu vi, né? Espero que o Corolla continue sendo esse carro mais pé no chão, né? O Corolla sempre foi um produto bem legal, né? E com a ascensão do Corolla Cross, do RAV4 e do Yaris Cross, meio que o Corolla perdeu um pouco de evidência de mercado, né? Então,
Eu não sei. Eu fico na dúvida de se talvez esse design e uma gourmetização e transformar ele em elétrico, será que isso ajudaria a alavancar o nome Corolla? Ou seria mais legal o mercado voltar a ver sedãs como carros mais úteis, né? Eu não sei, eu fico muito dividido, por isso que eu vou deixar aqui apenas em aberto, porque esse é o propósito desse carro, né? Gerar debate, gerar burburinho na internet, né? Então, vamos debater aí embaixo. Seria legal um Corolla brigando com Tesla, ou você acha que a Toyota tá viajando nisso aqui? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí embaixo. Tô tentando ser menos negativo, mas eu não gostei. Eu tô tentando. É que é difícil manter a calma quando vê uns trambolhos desse. É difícil. E agora notícias sobre a Ford. A Ford está desenvolvendo uma nova base de operações, né, para os engenheiros, designers, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, né? Então tem um novo quartel-general da Ford sendo fabricado. Eu espero que eles também invistam em melhorar a qualidade construtiva, né, depois dos últimos recalls. Espero que eles invistam nas duas áreas, né? Isso aqui também acho que tem a ver com a questão da Ford estar indo para o WEC, né? E a Ford está indo para a Red Bull para a Fórmula 1, né? Então a Ford tem investido bastante nisso. Junto a isso tem o Focus oficialmente encerrada a produção, o que eu acho que foi um grande erro da Ford. A Ford encerrou a produção de todos praticamente seus carros de passeio e focou só em veículos comerciais e picapes e SUVs e o Mustang. Eu acho que a Ford deixou uma fatia de mercado em aberto para outras marcas aí que talvez não tenha sido muito inteligente. Uma pena ver o Focus saindo de linha. O Focus era um hatchback muito legal, sem previsão de retorno. Rest in peace pro Focus. Mas a Ford Performance, que mudou de logo recentemente, também ali andaram soltando ali umas pistazinhas de que eles querem fazer um novo veículo de produção de rua. E começaram as especulações de um possível novo Ford GT, vinculado também à questão do carro deles para o WEC em 2027. 2027 também vai ser o ano que vai ficar pronto, né, esse novo headquarters deles. Então a Ford tem um futuro bem promissor nessa parte de esportivos e de corrida, né? Pelo jeito as picapes estão vendendo bem para poder estar financiando tudo isso, né? Já que o Mustang não vende igual antes mesmo, né? Então acho que são as picapes que estão financiando essa investida toda. E acho também que essa investida toda é uma consequência da Cadillac indo para a Fórmula 1, né? Por isso que a concorrência é sempre tão importante. E falando sobre as picapes, né, que eu acho que é as picapes que estão dando dinheiro para a Ford assim, para eles poderem investir tanto, temos aqui uma versão esportiva da Maverick. É uma picape que eu achei bem interessante. Ela não é interessante visualmente, ela tem um aspecto meio pobre visualmente, ela tem essas bordas grandes em volta do vidro aqui, uma carroceria monobloco, mas ela é meio esquisitinha, esse farol ficou feio. Não é um carro que instiga visualmente, mas instiga pela questão da performance, né? Porque por ser monobloco, ele é um pouquinho melhor de curva. Eu já vi uma dessa rebaixada correndo em Hill Climb e fazia a curva pra caramba, então é um carro que tem bastante potencial. E ele já tem o motor 2.0 EcoBoost, já na versão sem aquele recall horrendo que eu comentei aqui no canal também. E essa versão Maverick 300T, versão Maverick Street, não sei que nome é oficialmente esse carro aqui, mas pelo que foi divulgado, ela tem uma nova suspensão para melhorar a questão de curva, e além dos escapes na lateral, eles trouxeram o turbocompressor do 2.3 do Mustang pro 2.0, fazendo o 2.0 chegar de fábrica a 300 cavalos, o que é um salto bem grande. O 2.3 do Mustang tem 320, né? Então só de trocar a turbina o 2.0 já fez 300, né? Então mostra o potencial desse motor. Espero que ele não tenha mais recalls tão horrendos quanto aquele, né? O recall que tem um defeito de concepção na criação do bloco, sabe? É um nível assim de recall muito estúpido. Então espero que eles tenham de fato resolvido isso. E é legal ver uma picape esportiva com foco de uso em asfalto, né? Eu gostava desse tipo de picape. A gente tem o histórico dentro da própria Ford mesmo, com a SVT Lightning, tinha a Ram SRT10, né? Então, quem sabe isso aqui tendo sucesso, isso instigue a trazer mais esse mercado de picapes de performance, o que não tem nenhuma razão lógica para isso. Nenhuma razão racional para isso, é só porque é legal. Eu quero uma F-150 com motor de Mustang GTD, só porque é legal. Não vai fazer curva direito, vai ser uma merda, mas eu quero que exista só para fazer um vídeo sobre. E é isso. Por enquanto não houveram mais recalls da Ford, espero que continue assim. É uma marca que eu gosto bastante e eu quero ver eles indo bem, né? Não quero ver a Ford sendo notícia com políticos comprando 2 Mustangs Mach-E sendo refutados. Eu prefiro ver notícias da Ford isso aqui, ó. Capezinha esportiva. Quem pegou essa referência, pegou.
Agora falar um pouquinho sobre a Nissan, que ainda não faliu, né? Essa novela aí vai durar mais bastante tempo ainda. Nós temos aqui sobre a Nissan, especialmente no Brasil, né? Tínhamos o Kicks 1.6, que vendia pra caramba, um carro com uma fama de confiabilidade boa. Carro que eu não gosto por questão de espaço interno, mas é um carro que vendeu muito bem, tem seus méritos. O Kicks foi aposentado porque veio o novo Nissan Kicks, né? Vindo tal como o mercado americano, que é esse daqui, ó. Nissan Kicks 2026, modelo que chegou aqui no Brasil com o motor, foi o 1.0 turbo, né? Eu lembro que foi mais ou menos uma coisa assim. Fato é que esse carro aqui no Brasil, ele tá pesado e não tá com uma performance muito boa, né? Ele tá com o motor meio estrangulado. Foi uma péssima escolha, esse carro ele foi feito para o mercado americano para ele ter o 2.0 aspirado com tração integral, essa era a proposta original, aí fica o powertrain adequado para o tamanho e peso dele, já que ele cresceu bastante. É um carro que tem um design até que bastante autêntico, pensando em 2026, é um produto que tem bastante potencial em ajudar a Nissan a sair desse buraco que eles se enfiaram, mas que no Brasil virou um produto que não faz muito sentido, não faz sentido comprar um Nissan Kicks 1.0 turbo, sendo que você tem o HR-V e agora o novo WR-V, que são carros que vão espancar o Kicks em venda. E pensando nisso, a Nissan já tem o seu plano de contenção de danos, que é o tal do Nissan Kite. Nissan Kite, esse vai ser o nome dele, mas não é kite de pipa, né? Nissan Kite. Eu não sei nem como é que pronuncia essa porcaria. Porcaria não, esse carro, Total News tá com de vibes. Não tem imagens oficiais ainda, tem um monte de montagem de IA, isso aqui talvez seja o mais próximo que vai acontecer. Estão dizendo que vai ser aquela velha tática do mercado brasileiro de você lançar uma nova geração e manter a geração antiga em linha. Estão dizendo que é um facelift profundo, trazendo a nova linguagem visual em cima do antigo Kicks 1.6 velho de guerra que o pessoal comprava pra caramba. De novo, né? É uma consequência da defasagem no mercado brasileiro, mas se vai atender uma demanda, a Nissan tem mais a que fazer, porque a Nissan precisa de dinheiro urgentemente, né? Então, vamos ver o que vai ser desse Kite, né? Eu acho que esse Kite ele vem para ser uma espécie de anti-Tera da Nissan, né? Ah, falando sobre o Tera, tem mais uma coisa também. Sabe quem que vai retornar? Esse cara aqui, ó, o Chevrolet Sonic. Dá pra acreditar num negócio desse? Mas não é o que você tá pensando, ele não volta como um hatchzinho interessante, bem jovem. Ele vem, na verdade, como também rival pro Tera e Pulse. Esse é o mercado que eles estão mais querendo atacar. Pense num Onix, porém com um redesign para parecer com o Tera. É basicamente isso. Nós temos aqui esses dois vazamentos do novo Sonic. Estão dizendo que o nome é Sonic, não há certeza ainda. Pode ser que ele se chame, sei lá, Onix Plus, Ultra, Pro Max, sei lá que desgrama de nome. Mas é para trazer mais ou menos aí, digamos que o design da Montana, vamos colocar assim, o design do novo Tracker, vamos colocar assim, para uma proporção de Onix redesenhada para imitar totalmente o Tera. Isso aqui é uma imitação completa do Tera, ó. Esse porte de calcilha que cria uma falsa sensação de robustez, o vidro pequeno e alto. É uma atualização de mercado pro Onix, né? É eles tornando o Onix um pouco mais atrativo para a forma como tá esse mercado atual, que é bem questionável, né? Bem estranho as coisas que têm funcionado no mercado brasileiro. Vai ser aquele carrinho de novo, né? 90, 100 mil, com a falsa sensação de SUV, onde na verdade é um hatch compacto por dentro, né? Vamos ver. Honestamente, esse carro aqui, se ele vier com o mesmo 1.0 de correia banhada a óleo, aí eu não vou ter como desejar um melhor para a Chevrolet, não. Eu acho que a Chevrolet do Brasil precisa criar um pouco de vergonha na cara e voltar a ser como ela era lá no Onix de 6 anos atrás. Porque a falta de confiabilidade e os relatos que não param de surgir do 1.0 correia banhada a óleo, mesmo seguindo o óleo do fabricante, mesmo trocando na concessionária e ainda assim o motor dando problema, a Chevrolet precisa resolver isso urgentemente. É falta de vergonha na cara. É sambar na cara do consumidor. E não adianta criar um rival pro Tera se esse motor continuar porcaria. O motor do Tera, pelo menos, é um motor excelente. Então, né, vamos ver. Então o Nissan Kite e esse novo possível Sonic vão tudo brigar ali nessa faixa de Tera e Cardian, porque as pessoas gostam da sensação de achar que estão no SUV mesmo não estando, né? Essa que é a realidade moderna do mercado brasileiro. E também com o preço que essas coisas estão, me admira que isso ainda venda. Não à toa o mercado de usados está tão quente quanto está ultimamente, né? Porque os preços estão cada vez mais difíceis de se comprar, cara. É bizarro.
Mas tem uma coisa que eu não sei sobre, que é esse esportivo brasileiro de R$1.500.000 que tava lá no Salão do Automóvel. Uma pena que eu perdi isso aqui, porque isso aqui eu queria ter visto pessoalmente, cara. Isso aqui tá bem interessante. Nós temos já o esportivo brasileiro em desenvolvimento, que é o Duo Exo. Já estive em contato com o pessoal da Duo Exo pelo Instagram, prometeram que vão deixar eu dirigir ele quando o carro tiver o protótipo pré-produção funcional já, né? Então estou aguardando ansiosamente. Tá, até o cachorro tá feliz, ó. Acho que eu tô pegando o microfone, acho que até o cachorro tá feliz por ele. Ó. Mas então, né, nós temos aí o Duo Exo, que é a minha principal expectativa pro mercado brasileiro de esportivos, mas surgiu esse novo carinha aqui, que eu não sei sobre, eu deixei pra ver aqui junto com vocês dessa vez, que é esse como é que é o nome desse carro? Que eu nem vi o nome dele, é o Super Veloce. Aparentemente tem motor de Ford, carroceria de fibra de carbono e preço de Porsche, né, que é esses 1.500.000. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria e aí vamos ver sobre o que é esse carro que eu não vi. Ah, ok, o nome dele é Super Veloce Único. Esse é o nome dele, é Único. Super Veloce é a marca e o nome dele é Único. Ele é um monoposto focado em acerto de pista, mas que também vai ser homologado para as ruas. Eu não sei como isso é possível, mas esse é o projeto. Pensando na legislação brasileira, que é bem complexa, é um desafio e tanto, hein? O Super Veloce nasceu pelo Rafael, eu não sei se é Espindola ou Espíndola, eu não sei o sobrenome, não sei como é que pronuncia. É do Rafael Espindola, junto com o Ademar Cabral. Esse Rafael, ele era o embaixador da Lamborghini aqui no Brasil, eu não sabia dessa marca. Super Veloce Único. Já vou segui-los no Instagram, com certeza. O desenvolvimento dele foi feito em túnel de vento também, inclusive. Interessante. Vai ser fabricado em São Paulo. O nome é Único porque eles vão permitir customizações únicas para os clientes, né? Então ele vai ser um projeto meio que bespoke. Isso é meio que feito sob medida para os clientes, o que é ainda mais legal, né? Talvez algum cliente queira uma versão só de pista e não homologada para as ruas, né? Até porque acho que se for homologar para as ruas, talvez esse motor exposto não possa, talvez ele explore aquela homologação de bugs, né? Olha, vendo aqui agora a imagem no salão, ele é menor do que parece pela renderização. Interessante. A M4 lá atrás, ela parece gigantesca perto dele. Legal. O fato dele ser menorzinho, isso implica um peso talvez menor também. Interessante, cara. Eles já estão bem avançados, né? Pelo menos esse mockup, eu não sei se tá funcional, mas esse mockup tá bem avançado já. Ele tá com uma carroceria de fibra de carbono aqui pintada, né? Espero que seja adesivo, acho que é fibra de carbono mesmo, até mesmo pelo preço, né? Tá uma fibra de carbono colorida aqui, né? Tá bem bonita. Ele tá me lembrando também aquele aspecto agressivo dos Praga, né? Do Praga Bohema. Ele tem halo já, né? O que é bem necessário hoje em dia, né? Hoje em dia carro de corrida sempre tem que ter halo. Suspensão duploada pra gente ver aqui as barras aqui, a suspensão duplo A. Cara, tá bem legal isso aqui, hein? Tá bem bacana. Não chega a ser um efeito solo, mas ele tem aqui os dutos aqui. Tá um design muito moderno, bem interessante. Lembra também aqueles Ariel Atom moderno, né? Com motor de Civic. Cara, que legal! Agora eu me arrependi de não ter ido no Salão do Automóvel de São Paulo. Agora eu me arrependi. Eu teria feito o máximo de takes possível sobre esse carinha aqui. Uma coisa que eu tô na dúvida também é a questão do motor, né? Que na matéria diz que é um motor Ford. Olha só, é um 2.0 EcoBoost. A gente tava falando sobre isso, né? Sobre aquela Maverick. Tem uma Ford Maverick com motor 2.0 EcoBoost com a turbina do Mustang, que tava com 300 cavalos original. Então provavelmente eles conseguiram um crate engine desse 2.0 EcoBoost. Aquele aumentozinho de pressão ali, né? Tá com 360 cavalos. Eu espero que seja o EcoBoost já da leva dele com a resolução do problema no bloco, né? Tomara que não seja o mesmo EcoBoost que dá o problema de vazamento de líquido de arrefecimento lá, né? 360 cavalos e 42 kg de torque, tração traseira. Isso aqui tem um potencial de ser um carro divertidíssimo de guiar. Divertido e arisco também, né? E bem difícil. Tá muito com um jeitão de Ariel Atom brasileiro, cara. Que legal. O remap de injeção do motor foi feito pela ProTune. Ele vem com uma injeção da ProTune, que também está envolvida no projeto. Tem uma outra empresa, acho que é a Motronics, que é quem vai fazer a fabricação dele. E a Super Veloce é a startup que comanda o projeto todo. Interessante.
Estão prometendo discos de freio da Brembo com pinças de 4 pistões na frente. Estão prometendo um 0 a 100 na casa dos 4 segundos e uma velocidade máxima de 270 km por hora, que deve vir ali rasgando Interlagos. Os pneus da foto aqui são Yokohama Semi-Slick, mas eu não acho que pode semi-slick na rua, né? Acho que pra versão de rua tem que ser o pneu normal mesmo, né? Mas ainda assim, com o pneu da Continental aqui, isso aqui seria bem legal. O único empecilho, infelizmente, é a questão do preço, né? Mas ainda assim é uma coisa bem mais única do que você ser mais um cara comprando aí, sei lá, uma Land Rover, não sei. Ele vai ser um carro focado no mercado premium de luxo do Brasil, né? Mas vai ser pra alguém que realmente é instigado pela pilotagem, né? A coisa que mais tá me instigando aqui também é a questão da carroceria, né? A carroceria dele de fibra de carbono estão dizendo que pesa apenas 40 quilos, é um peso muito baixo. Não tem divulgado ainda qual que é o peso dele em ordem de marcha, mas tem aspecto de carro leve, sabe? E é isso que eu gosto de carro leve. Gosto de carro leve e ágil. Muito show. O chassi é de aço com um reforço de carbono também, o que vai dar uma rigidez muito boa. Caramba, que potencial isso aqui tem, hein? Que legal. O Duoexo, eu vejo potencial nele também na questão de ser um pouco mais barato. Esse aqui já é um produto um pouco mais premium. Mas, cara, se isso aqui for entregue mesmo e começar a correr por aí, isso vai fazer um barulho internacionalmente, tá? Tem um potencial gigantesco o Super Veloce único. Gigantesco. Estou curioso. Vou continuar acompanhando. Desejo sucesso, quem sabe até dirigir ele um dia. Caramba, bem legal. Não adianta, o Brasil sendo difícil de empreender como ele é, eu sempre vou ficar feliz de ver um empreendimento como esse nascendo. Independente do que acontecer no futuro, eu sempre vou ficar feliz e sempre vou torcer pelo sucesso, porque empreender em qualquer coisa no Brasil não é nem um pouco fácil. Eu tenho até pavor do trabalho que esses caras estão tendo para finalizar isso daqui a tempo do Salão Automóvel. É um projeto aí que vai demorar ainda mais alguns aninhos pra gente ver eles nas pistas por aí. Mas, de novo, tem um potencial gigantesco. Gigantesco mesmo. Torço pelo sucesso. Gostei do que vi, gostei bastante, tá bem moderno. É isso aí, tem um potencial enorme. Gostei, Super Veloce único, vou ficar de olho nele, hein? Vou ficar de olho nele. E olha só, nos planos da Super Veloce, pelo que tá dizendo aqui no site aqui, tá dizendo que no futuro eles querem oferecer uma versão também com V6. Talvez com V6 Duratec? Será que nós temos aqui a Damastor brasileira nascendo, né? Interessante, hein? Então é isso. Esse é o super carro brasileiro. Que surpresa, cara. Que surpresa boa. Não esperava ver isso esse ano ainda. Esse aqui e o Duoexo são os dois carros que mais me deixam hypados pro futuro. E você, gostou do que viu? Deixa um comentário aí embaixo aí também. Autotele News, direto da Alemanha aqui, ó. Fiz vídeo desse carro esses dias aí, ó. O novo CLA. Já tá rodando nas ruas aí, já, nas autobahns da vida aí, ó. Carro feio do cacete. Esse aqui vai ser o primeiro Autotele News gravado ao vivo. E aí, vocês estão bom? Esse aqui é o novo Volkswagen T-Roc. Motor de 150 cavalos, motor 1.5 TSI, que não tem no Brasil ainda. Mesmo powertrain do Golf Variant que a gente alugou. Ele estreia essa nova linguagem visual aí, né? Linguagem visual meio Tera. Esse aqui é basicamente o Tera pra Europa. Ele é um MQB simplificado. Antes o T-Roc era basicamente o Golf, agora não. Agora tá simplificado. O preço dele começa em 30 mil euros. Então ele vira um dos Volkswagen mais barato. Isso aqui, de certa forma, agora o T-Roc ele tem um downgrade. Ele é meio que o SUVzinho do Polo, com um aspectozinho levemente de Golf. Design eu achei horroroso, mas vai vender que nem água. O Motor One tá chamando isso aqui de máquina de imprimir dinheiro. E eu também acho. Pelo menos a roda é bonita. E é um nível acima. O que foi? Por 30 mil. Então... Eu tô olhando com o real potencial de computador, tá? 30 mil, 0 km, 1.5 TSI igual ao do Golf Variant. Se eu disser que eu teria... Ele vem com a mesma central multimídia do Golf Variant, mesmo volante do Golf Variant. O banco também é o mesmo volante do Golf Variant. Eu gostei da... Tu viu a abertura da porta? O que tem a abertura da porta? Abre a porta. Abre... Procura onde é que abre internamente. Oh, isso daqui tá legal. Tá bem duro, né? Ó. Olha aqui, ó. Não tinha percebido. O que tem? Mas o que é isso aqui deu? Isso aqui é uma peça que vai durar bastante. Interessante. Oh, e a pegada aqui, ó. É.
quando tu vai... Não, aqui é diferente. Aqui tem os comandos, tá? Os comandos estão numa posição que tu pode deixar a mão aqui, tranquilo. E não vai e bater, algo né? natural aqui, ó. Deixa eu até tirar os livros pra cá, aqui, ó, pra tu ver, ó. Ó, eu tô aqui dirigindo, ó. Tá, lá. Eu tô com a mão aqui, eu tô aqui. E aí eu vou sair, eu vou abrir. Agora eu vou fechar, ó. A minha mão vai pegar toda ela na coisa. E aí, sim, fecha. Por mais que a porta é leve, tá? Passa uma impressão de má qualidade. Não, eu achei até bem pesada. A porta é bem levinha, cara. Levinha era do e-tron GT. É, por ser um e-tron, né? Ó, uma coisa que o Golf Variant não tem por 30 mil, ó. Quer dizer, eu não sei se literalmente esse é 30 mil. Esse aqui deve ser o Highline. Mas a versão não Highline dele vai vender que nem água isso aqui. Vai vender que nem água. Vai desbancar totalmente o Polo. Olha aqui, ó. Soft touch. Ai, aquele tecidozinho espumado em cima do plástico. Aqui, imitamzinho soft touch. Cara, isso aqui é o Tera deles. O VW Tera é um lixo. Isso aqui é o Tera deles. Qual que é o menor crossover SUV que você pode comprar? É o T-Roc? É o T-Roc. Só que antes o T-Roc ele era com base de Golf. É, também é pra 4 pessoas. Até dá pra 5, mas é pra 4. É, 4 pessoas. 4 adultos, não muito gigantes. 4 adultos e uma... Aqui atrás também tem a mesma maçaneta. Essa nova maçaneta aqui é muito boa. Dura, ela é bem dura. Passa um plástico de qualidade com metal por baixo no engate. Reinventou a maçaneta. Isso aqui foi a coisa mais genial desse carro. Aqui, ó. Agora sim, ó. Ah, esse daí tem o controle do rádio aí embaixo. Isso, e o start-stop e o freio de mão. É, isso daí é bem gay. Isso aí eu não gosto muito não. Muito aprovado. Pra mim a Volkswagen acertou. Pra mim a Aprovado? Volkswagen acertou. 30 mil nisso aqui, eu pagaria. E tu fala, quem compraria um T-Roc? Essa cor é um marrom meio queimado. E agora no vídeo aí, na edição, vai aparecer mais informações sobre ele. Mas tá aqui, ó. Estou na Alemanha, alguns dias depois que o T-Roc lançou. Tá aí pra vocês aí, em primeira mão. Ah, e ele já é ETSI esse daqui. Esse é o ETSI. Pro consumidor médio, isso aqui vai destruir o Polo. Então, como vocês viram, esse foi o primeiro teste que eu fiz, né, gravando lançamentos de carro. Esse vídeo foi gravado lá em agosto, quando eu ainda estava no Autostadt, que é o museu da Volkswagen na Alemanha. Inclusive saiu um vídeo no canal principal mostrando tudo sobre esse complexo do Autostadt, um vídeo muito bom. E eu tava lá bem quando tava tendo o lançamento do Volkswagen T-Roc, que foi no final de agosto. Eu fui uma das primeiras pessoas a poder ver o carro de perto. E acabou que eu demorei demais pra postar o vídeo, né? Mas enfim, né? O T-Roc, como eu falei nesse take aí, o T-Roc é o crossover SUV compacto mais barato da Volkswagen, por isso que eu comparo ele com o Tera. O nosso Tera, ele é um carro muito inferior ao T-Roc, e esse novo T-Roc vem para manter o posto de carro mais vendido da Europa. Para essa aposta, a Volkswagen tirou de linha no T-Roc o motor 1.0 TSI de 3 cilindros, né, o mesmo motor que derivou lá do Up. Eles tiraram de linha esse motor no T-Roc, e ele já começa na versão de 30 mil, nessa versão de entrada que a gente falou que vai ser a impressora de dinheiro deles. Já essa versão de entrada já tem o motor 1.5 eTSI, que ele é um híbrido leve, por ter sistema de 48 volts e tem 150 cavalos. Na viagem que eu fiz na Europa com o Vini do Motor e Moderne, né, que foi quem falou aí no vídeo também, nas viagens que a gente fez pela Europa, a gente alugou 2 vezes um Golf Variant que tem esse mesmo powertrain e é um carro excelente. O Golf Variant que eu dirigi lá na Europa, ele é um carro extremamente competente. Ele é melhor do que o T-Cross nacional, por exemplo. Ele já estaria ali, na minha opinião, em questão de ergonomia, consumo de combustível e espaço interno, no mesmo nível do que a gente tem aqui no Brasil com o Taos. E a prova de que esse carro tem uma versatilidade inigualável é o fato de que a gente carregou todas as nossas malas, nós dois somos gordinhos, e ainda levamos 2 pneus de GT3 Cup nesse porta-malas. É surreal o que esse carro cabe, é surreal a economia que ele teve, a gente fez quase 1000 km com um tanque.
Esse Golf Variant 1.5, assim, foi uma experiência incrível, uma pena que a gente não tem isso no Brasil. Na Alemanha, especificamente na Bavária, muita gente tem perua, né? Mas ainda assim é um carro visto como um carro de família e tudo mais, e aí que entra esse T-Roc, que ele tem esse aspecto um pouco mais jovial, tem esse design mais atualizado, tem essa posição de dirigir mais cadeirinha que o pessoal gosta, então isso aqui vai torar de vender dinheiro, e ele incrivelmente tem um porta-malas até que grande. O T-Roc tem 475 litros de porta-malas. Ele não tem uma abertura de tampa muito versátil, mas tem um volume bacana. Então o T-Roc, do jeito que ele é, mesmo nessa versão 2025, que ela tem uma quedinha de qualidade em relação ao T-Roc antigo, que era mais próximo do Golf, ainda que esse T-Roc novo tá mais próximo do Polo, ele seria um carro que estaria acima do Nivus aqui no mercado nacional. Seria um carro de 220 mil reais aqui no Brasil. Só que lá vai custar a partir de 30. Nesse gap de 30 a até 40. O T-Roc é um carro feito especificamente para a Europa. E aqui vai mais um puxão de orelha na Volkswagen do Brasil, que eles precisam trazer o motor 1.5 TSI para o Brasil. Eles precisam fazer isso. Esse 1.5 ele tem o mesmo número de potência do 1.4 TSI, só que com uma nova curva de potência e torque e muito mais eficiência energética. Então nós estamos defasados em relação à Europa. E olha só quem diria, nesse take que vocês viram aí, gravado lá na Alemanha, que foi bem na época do lançamento do T-Roc de nova geração, eu falei sobre como esse carro seria uma impressora de dinheiro da Volkswagen. E adivinha só, no tempo entre eu gravar aquele take no dia 31 de agosto até agora, o carro já vendeu 6 mil unidades, ajudando a colocar a Volkswagen como marca mais vendida da Europa do último semestre, vamos colocar assim. De fato, o carro é uma impressora de dinheiro da Volkswagen, ele é o que é o Thera pra gente, só que lá na Europa é bem o que eu esperava mesmo. É bem o que eu esperava mesmo. Não é um carro que eu compraria, não achei lindo, maravilhoso, mas a grande questão é o powertrain. A escolha do motor 1.5 nesse carro é um acerto gigantesco, porque a gente estava viajando com o Golf Variant com esse mesmo motor e nós fizemos 800 km de autonomia. Tudo bem que na Europa as estradas são melhores, são mais sinalizadas, o combustível é melhor também, né? No Brasil ele não faria essa mesma autonomia, mas o T-Roc é um tapa na cara da Volkswagen no Brasil, porque o Thera é um produto absurdamente inferior ao T-Roc. Absurdamente inferior. O T-Roc é o que o Thera deveria ser. Só que ao mesmo tempo, se a Volkswagen lançasse o T-Roc do jeito que ele é na Europa aqui no Brasil, ele seria um carro que ele teria preço de Compass. Ele ia brigar numa liga que não pertence a ele. É muito bizarro. O T-Roc escancara a defasagem no mercado brasileiro. Ó, nesse ângulo aqui eu até consigo dizer que ele é bonitinho e tal, né? Mas esse aqui ele tá com um pacote R-Line, né? Não é exatamente o mesmo que eu vi lá no Autostats. Outra coisa também, o T-Roc, mesmo na versão que eu entrei lá, que era uma versão mais intermediária, ainda assim é um espancamento em cima do Nivus. Chega a ser assim injusto comparar. Esse T-Roc aqui é como se ele fosse um peso pesado e o Nivus um peso pena. É um massacre. Não acho que o T-Roc venha pro Brasil. Se ele viesse a custar, sei lá, 230 mil, não acho que venha. Mas na Europa já tá funcionando. É a impressora de dinheiro da Volkswagen. O T-Roc, sozinho, ele já é um sucesso maior do que a linha inteira do Macan elétrico. Olha que loucura que nós chegamos. Mas e você? Você acha que o crossover simplificado do Golf teria margem para vender bem aqui no Brasil? Você acha que se a Volkswagen lançasse esse carro, ó, ele ia chegar aqui custando mais do que o Nivus GTS, ia chegar aqui por um preço inicial de 200 mil. Você acha que esse carro venderia bem? Você acha que ele ia emplacar legal, justificando a vinda dele para cá? Eu tenho minhas dúvidas, mas o fato de a gente não ter ainda o motor 1.5 TSI, a gente tá indo no 1.4, é um escárnio com o consumidor brasileiro, sinceramente. Tá aí o T-Roc, sucesso mais do que esperado. E uma outra coisa também que tá causando um rebuliço no grupo Volkswagen é este novo Audi A6. A Audi finalmente apresentou o A6 com o motor V6 Turbo Diesel, o EA897, mas já é a quarta evolução desse motor, já preparado para o padrão Euro 7, que
supostamente vai entrar em vigor aí, né, mas estão postergando. E com isso, a Audi fez uma certa doideira, né, porque, desculpa se ficar falando isso soa como uma pessoa meio arrogante e prepotente, mas eu estive na Europa, então eu pude ver um mercado que eu mais almejo de perto, né, e lá tem muito carro diesel ainda, porque o diesel é bem mais barato que a gasolina. A gente só não tem carro popular diesel no Brasil por conta de uma pressão do lobby dos caminhoneiros que faz o diesel ser subsidiado. Então, se o diesel fosse. Então, com o diesel subsidiado, se a gente tiver carro popular diesel, meio que cria um colapso econômico. A gente teria que tirar o subsídio do diesel para então ter carro a combustão. Para então ter carro popular diesel aqui, isso funcionar, mas isso ia gerar um efeito em cadeia onde tudo ia ficar mais caro, porque o Brasil depende da malha rodoviária de caminhões para transporte logístico, a gente não tem trens. Então, para resolver o fato de a gente não ter um Uno diesel, a gente teria que primeiro investir em trens. Só que para investir em trens, as bitolas das ferrovias não são padronizadas, então você tem que reconstruir tudo do zero. Então, isso é um problema de, vamos colocar aí, R$ 1 trilhão para resolver. Dito isso, na Europa eles não têm esse problema porque lá eles têm trens, lá trem funciona pra caramba, então lá tem desde o Corsa 1.2 diesel até a Mercedes ML65, sei lá qual, com V6 diesel também. Já houve V10 diesel na Europa, a Europa tem essa relação com o diesel, o que gerou o Dieselgate, mas enfim, nessa evolução aqui do Audi A6, V6, TDI, o que a Audi fez de genial? Eles colocaram um turbocompressor elétrico, o que talvez tenha um pouco de ligação lá com o T-Hybrid da Porsche. Talvez tenha um pouquinho de ligação, não tenho isso confirmado. Mas o fato é que eles estão dizendo, inclusive diesel já é um motor que tem mais torque em baixa, né? Eles estão dizendo que esse aqui é um motor turbo diesel sem turbo lag. O que é o turbo lag, né? É aquele tempo entre o motor gerar gases suficiente para girar o turbocompressor e gerar pressão, né? Então ele não tem esse gap, ele não tem essa ausência de pressão de turbo desde as 1000 rotações, porque tem um motor elétrico no eixo da turbina que já vai gerando essa pressão desde o começo. Então ele é um carro que ele é para ter um torque estúpido já ali dos 1200 RPM. É zero turbo lag, fora a eficiência energética também, que é o principal ponto, né, desse novo Audi A6. E nós temos a imagem, ó, do novo V6 TDI, nós temos o alternador, que é um sistema de 48 volts, e aqui, ó, atrás do turbo aqui, né, do caixa fria, conectado, né, no rotor, nós temos um compressor que usa também o sistema de 48 volts, que é isso aqui que faz o turbo não esperar, os gases para ele já ter rotação já em baixa mesmo. E também aqui, ó, para aumentar a eficiência do motor, nós não temos o ar-condicionado com correia no motor sugando potência. Ele tem também um compressor elétrico pro ar-condicionado, né? Então são 3 mini motores elétricos que deixam o motor mais livre e mais eficiente. Nós temos aqui 300 cavalos e 58 kg de torque sem turbo lag. Isso é a investida da Audi para fazer o motor diesel TDI ficar no mesmo patamar dos plug-in hybrid a gasolina. Fora também que o turbo tem geometria variável, né? Então são múltiplas tecnologias aqui, ó. É surreal isso aqui, surreal. A essa altura do campeonato eu não esperava ver a Audi investindo tanto assim no motor diesel, né? Porque há pouco tempo atrás a Audi falou que eles não iam mais investir em motores a combustão. E depois desses últimos 2 anos, que foram os anos que reduziram a demanda por elétricos, meio que eles tiveram que atualizar as tecnologias, né? O que eu gosto, eu prefiro. Depois de usar um diesel híbrido por 1.100 km com um tanque, pagando mais barato no litro, sem ter que ficar pausando para poder recarregar durante a viagem, depois de ver isso eu falei, não, cara, diesel híbrido é sensacional. Eu sou defensor do diesel híbrido, pra caramba, assim. Eu tô resumindo muito aqui no vídeo, porque é mais pra você ficar informado, mas isso aqui dá pra fazer um vídeo de 20 minutos de estudo em cima só desse novo sistema. É um turbo elétrico variável. Ou melhor, um turbo elétrico de geometria variável. Esse seria o termo certo. Ou para ser mais certo ainda, ele é um turbo eletrificado de 48 volts de geometria variável. É isso que tá escrito aqui nessa frase gigantesca em alemão. Para ter um pouco mais de números aqui, ó, eu vou ter que ler a minha colinha, tá? Esse sistema onde tem o compressor elétrico na turbina, isso faz ela girar 40% mais rápido, atingindo 90.000 rotações em apenas 250 milissegundos.
E é com esse dado que a Audi afirma que não tem turbo lag. Ele tem tudo aquilo de torque, né, os 58 kg de torque, mas mesmo que ele esteja operando no modo Eco, ainda assim a Audi garante 25 kg de torque, o que é muito mais do que suficiente para qualquer uso civil aí no tráfego e tudo mais. E ainda tem a cereja aqui, ó, em cima do bolo, que torna esse EA897 Evo 4 um motor genial, assim, na minha opinião, que é o fato de que ele já está adaptado para rodar com um combustível chamado HVO. Eu tive que ler minha colinha aqui porque não tem como. Isso aqui é um dado muito específico. Vamos lá. O HVO, ele é um óleo vegetal hidrotratado. Ele é produzido, né? Ele é um combustível produzido através do óleo de cozinha reciclado, combinado também com subprodutos agrícolas. Nos testes que estão sendo feitos pela Audi lá em Ingolstadt, onde eu fui lá no museu e gravei o vídeo que está no canal principal, tá rolando os testes na fábrica lá, e eles conseguiram uma redução de emissão de CO2 em relação ao mapa de diesel, uma redução de 95% de emissão de CO2. Então, quando vier o Euro 7 forçadamente, se eles conseguirem criar uma rede de distribuição boa o suficiente desse óleo de cozinha reciclado, para isso virar realmente uma coisa palpável no mundo real, a gente está falando de um motor de 300 cavalos, 58 kg de torque, sem turbo lag, que emite 95% menos CO2 por quilômetro rodado em relação ao motor V6 convencional. Isso aqui é a evolução da combustão interna. Isso é o futuro. Não é o elétrico da BYD, não é o elétrico da Tesla. Isso aqui é o futuro, porque você está reciclando. Você está reciclando enquanto faz um motor a combustão funcionar melhor. Não tem para que escavar mais minas de lítio quando você pode fazer um sistema como esse aqui. Isso aqui é genial. A Audi arrebentou isso daqui. Fora que também a Audi está indo para a Fórmula 1, né? Então, dentro do grupo Volkswagen ali, quem está melhor em desenvolvimento tecnológico é a Audi, e em segundo a Porsche, e como lucro mesmo a Lamborghini. O grupo Volkswagen mandou benzaço. Torço para que isso aqui vire algo palpável no mundo real, quando vier o Euro 7. Torço para que não haja um Dieselgate de novo, ou um HVO Gate, e torço para que esse motor tenha uma durabilidade também, né, que isso é o mais importante, né, não adianta você ter 95% a menos de emissão de poluentes, sendo que o motor dura 200 mil quilômetros a menos, né, não adianta, não dá para ter tudo, né, tem que ter um equilíbrio na coisa. E se carros elétricos ajudarem no equilíbrio, tudo bem, perfeito. O que eu não gosto é a ideia de achar que só um ou só o outro podem existir. É isso que eu não concordo. Eu tenho um vídeo explicando porque eu não gosto de carro elétrico lá no canal principal também. Assistam lá, vejam o vídeo do museu também. E é isso. Puxei o saco da Audi bonito aqui. E tá achando que eu esqueci? Não esqueci não. Tá aqui, ó. A capa do Forza Horizon 6. O Gemini colocou como o Xbox One, não era pra ser esse, né? Que eu coloquei uma imagem de referência pra ele. Mas enfim, ó, tá aqui a capa do Horizon 6 com o Monte Fuji. Ele até pegou bem a referência de cores do Horizon 6 com o Genesis aqui, ó. Não é um carro japonês, mas se fosse algo tipo isso a capa, eu já ia ficar feliz, porque eu sou um grande fã da Magma. E é isso aí. Então é isso, esse foi o primeiro experimento onde eu pego um dia da semana e gravo uma porrada de notícias, solto antes para membros a versão longa para você que gosta, aí, quase como um podcast, e aí os segmentos vão ir saindo ao longo dos dias depois, né, os cortes, né. É um novo formato, é uma experimentação, espero que funcione, se vocês gostarem aí, deixem um feedback aí embaixo, vocês que são membros. Falou, aqui ó, joinha aqui ó, peguei mania de fazer joinha na câmera bem grandão assim ó. Ah, valeu!